amada igreja, com a paz do Senhor. Vou me apresentar, sou a pastora Brincadeirinha. Se coloque de pé neste momento. Culto da família, domingão, início de semana. Cheguei aqui na igreja, eu falei, pode cantar aquela música, visitante seja. Mas vocês acham que foi só passeio, né? Fiz a obra lá também. Porque soldado sempre tem que estar preparado. Abra comigo a tua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, a partir do verso 1. E assim como o pastor falara, eu quero reforçar. E é um sentimento eu não digo de dever cumprido, porque tem muita caminhada pela frente, mas é um sentimento de estamos cumprindo com êxito aquilo que o Senhor confiou a nós, porque nós podemos nos ausentar, sabendo que tem ficado um corpo disposto a servir, independente de pastor estando ou não, porque a obra não é para pastores, a obra é para o reino do Senhor. E quando a gente consegue transmitir esta mensagem a um corpo, quando a gente consegue transmitir esta mensagem a obreiros, a lideranças, a missionários, a diáconos, presbíteros, nós conseguimos entender que nós estamos passando para eles que, independente de quem esteja atrás deste púlpito, que é servir ao Senhor, nós entendemos que a mensagem está sendo passada. Porque hoje vocês podem estar servindo aqui na Guardiões, amanhã Deus pode levantar vocês para servir em outro ministério, porque membros da Guardiões não é propriedade de ninguém, até porque nós estamos aqui para ser governados pelo Senhor, e é Ele que nos direciona. Mas nós temos a alegria de saber que o bem maior está sendo ensinado e pregado, é servir com excelência, e é o que vocês têm feito, servir ao Senhor com excelência. Que Deus seja louvado por cada um de vocês, que Deus possa recompensar a vida de vocês, a casa de vocês, por tanto amor e por tanto dedicação. Porque servir ao Senhor é isso, é ser dedicado e fazer com alegria aquilo que o Senhor confiou a nós fazer. Não é sobre servir ao Senhor, não é sobre obrigação, não é sobre fazer porque eu tenho um chamado, não é sobre fazer porque eu tenho um cargo. É sobre fazer porque eu tenho uma essência que vem dele. E eu sei que o altar não toma nada, o altar devolve. E quando eu decido servir, eu não estou decidindo servir placa ou servir pessoas, eu estou decidindo servir o reino. É o que Ele espera que eu seja: amar e servir, independente de quem seja, de onde seja, é servir a todo tempo. Porque ser discípulo é diferente de ser seguidor. Quem segue, segue pessoas, mas quem é discípulo segue princípios bíblicos. E é nós que escolhemos ser discípulo ou ser seguidor. E eu louvo a Deus pelo corpo desta casa,
que tem escolhido ser discípulos. Que Deus continue usando vocês da forma que Ele tem usado. Quantos achou, diz amém. Quem não achou, fala, me espera. Amém. Eita glória, nós temos ali 13 minutos. É o suficiente para o Senhor falar em nosso coração, amém? Ora, a serpente era mais astuta que todas as limárias do campo, e o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, e nem tocarás, para que não morrerás. Assenta no teu lugar, dando glória a Deus, dando aleluia. Que não é proibido dar glória a Deus, não é proibido dizer aleluia. Quanto mais glória que você dá, é glória que desce. É bem conhecida a história da serpente, a história de Eva. Tem uns homens por aí que culpam a Eva, né? E a gente leva a culpa até hoje. Mas aqui nós vamos descobrir hoje que é o sujo falando do mal lavado, e o negócio fica uma coisa diferenciada. O Senhor agora Ele vai criar Adão. Posteriormente Ele cria Eva. A Bíblia nos relata que eles moram e vivem em um jardim, onde tudo é perfeito, onde está tudo bem, aonde os olhos deles não veem maldade, aonde os olhos dele não enxergam nudez, não enxergam problemas. Aí o Senhor vai colocar eles no paraíso. Vai permitir 99% de uso daquele lugar. E vai tirar e excluir apenas um único objeto, uma única planta daquele lugar. O Senhor vai dizer: olha, está vendo esta árvore que está no meio? Dela vocês não vão tocar, não vai comer, porque se comer, morrerás. A Bíblia, ela é taxativa em dizer que o Senhor foi quem criou a serpente. E é engraçado, porque gera um contexto. Deus cria a serpente, mas a serpente é usada para criar e para fazer o mal. Pois é, nem todo mundo que está no jardim está ali para fazer o bem do jardim. A Bíblia vai dizer que agora a serpente, ela vai chegar para Eva e vai dizer: olha, o que o homem lá disse que não era para vocês comerem do fruto da árvore. E ela vai dizer: não, ele disse que a gente pode comer de todas as árvores, menos da que está no centro, que a gente não pode comer. A serpente, ela vai chegar no versículo 4 e vai dizer: então a serpente disse à mulher: certamente não vai morrer, porque Deus sabe, no dia em que dela comer, se abrirão os vossos olhos e serão como Deus, sabendo entre o bem e o mal. A serpente vai dizer: olha, isso é mentira. Deus só disse isso porque Ele sabe que se você comer, vocês vão ser igual a Ele. E de uma certa forma, a serpente, ela vai convencer Eva de comer aquele fruto. E eu fiquei me perguntando: mas como assim tão fácil? Será que era uma fruta tão bonita, uma árvore tão vistosa? Será que era o fruto mais lindo que existia ali? E eu fui meditar e estudar. Não. É a ambição
que nos leva a ver as coisas de uma forma diferente. Talvez aquela árvore nem era a árvore mais bonita daquele jardim. Talvez aquele fruto nem era o fruto mais vistoso do jardim. Mas a cobiça por ter aquilo que o Senhor não preparou para nós, nos leva a tomar decisões e a cometer desobediência por querer estar num lugar que não é para nós estar. Eles viviam em um paraíso. Ali eles não precisavam trabalhar para comer. Ali eles não viam maldade. Ali eles estavam nus a todo tempo, mas os olhos dele não viam nudez, porque não tinha malícia. Ali eles estavam guardados, protegidos. Mas a cobiça que há em nós, o desejo de ter e querer mais do que precisamos, nos leva a um caminho de morte. Quando a serpente vai dizer para ela, e olha que a palavra da serpente não vai dizer, olha, come dessa fruta porque ela é uma fruta docinha, porque o paladar dela é um paladar diferenciado, porque se você comer ela vai ser tão gostoso, tão satisfatório, que você não vai nem querer experimentar outras frutas deste lugar. Olha, coma ela porque é uma fruta que brilha. Não! A serpente vai dizer, olha, se você comer, não é que você vai morrer, é que você vai ser mais que ele. E esse é o nosso problema. Querer alcançar, estar naquilo que Deus não tem para mim nem para você. Sabe qual que é o nosso problema? Querer pular etapas de processos que o Senhor nem nos preparou ainda para estar. A Bíblia vai dizer agora, no versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, a árvore era desejada para dar entendimento. Parte A. Ela era desejável e agradável, mas não era a mais bonita que existia ali. Ela era desejável e agradável, mas não era o melhor fruto que existia ali. E às vezes estamos deixando de nos alimentar do melhor fruto para nos alimentarmos de sedução para o nosso próprio eu. A Bíblia vai dizer agora que Eva, seduzida, porque ela queria entendimento, ela queria o mistério de ser e ter o conhecimento de quem era Deus e saber do que ela nem precisava saber. E a Bíblia vai dizer no parte B do mesmo versículo 6, tomando o seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. Ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 8: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela variação do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Sabe aquele momento que Deus diz assim para nós: não.
nossa carne está dizendo sim. E a gente começa a mentir para nós mesmos. Mas Jesus vai me entender. Ah, mas será que é tão ruim assim? Ah, mas eu acho que também não vai ser tão assim. É muita coisa. Não, acha. Morrer não, também não vai ser para a morte assim também não. Pode machucar um pouquinho. Sabe aquele negócio que a gente começa a duvidar, porque a nossa carne, ela está disposta a desobedecer, e a gente começa a dar desculpa para nós mesmos, para a gente justificar a nossa desobediência. Foi mais ou menos isso. E ela vai e ela come. A Bíblia fala que imediatamente quando ela come, ela dá para o seu esposo come, e os olhos de ambos são abertos, e eles percebem agora ali que eles estão nus. E quando eles percebem que eles estão nus, vem sobre eles vergonha. A Bíblia fala que eles começam a juntar folhas para se cobrir. Jesus passeando pelo jardim, e eles começam a se esconder de Deus. Horrenda coisa é o homem achar que esconde daquele que o criou, porque o céu tudo vê, o céu tudo registra, e o céu tudo sabe. A Bíblia ela vai dizer agora, e eu vou ler, porque depois, para não falar que são palavras de pastora Paula. E chamou o Senhor Deus a Abraão e disse: onde estás? Será mesmo que os olhos do Senhor não estavam vendo onde eles estavam? Tem momentos que o Senhor vai nos perguntar: aonde você está? Porque Ele quer saber se nós vamos ser, pelo menos, sinceros, ou vamos dar desculpa para o nosso próprio erro e pela nossa desobediência. Me prova, pastora, prova. Se você tiver com sua Bíblia aí, você acompanha. E ele disse: ouvi a tua voz soar no jardim, e temi, porque eu estava nu e me escondi. Mas a todo momento ele estava nu. Só ele que não percebia. Sabe por quê? Porque aonde a desobediência entra, o pecado entra. Aonde a desobediência entra, a consciência pesa. A gente pode desobedecer sabendo, a gente pode dar desculpa para nós, mas a nossa consciência, ela não consegue se desprender. Ele vai dizer: olha, eu percebi, resolvi me esconder. E disse Deus: quem te mostrou que tu estava nu? Comestes tu da árvore que ordenei para não comer? Então disse Adão: a mulher que tu me deste por companheira, ela me deu a árvore e comi. O que Adão fez? Vou colocar a culpa em quem? Em Jesus. Deus, eu comi, porque a companheira que você me deu para eu comer. Sabe aquele momento que a gente coloca a culpa em Deus? Senhor, eu errei porque eu estava fraco, porque eu orei e não teve resposta, porque eu jejuei e eu não tive resposta, nada aconteceu, porque eu fiz campanha e parece que o negócio ficou pior. Aquele momento que a gente quer culpar a Deus pela nossa desobediência,
aquele momento que a gente quer jogar a responsabilidade da nossa desobediência em Deus. E sabe o que é pior? Um começa a colocar a culpa no outro. Me prova, está na Bíblia. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Aí Eva responde: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Para lá. O Senhor aparecia para os dois. A ordem foi para os dois. Mas eu quis errar. Eu quis desobedecer. Vamos conjecturar para não perder o... Vem cá, Maria. Vou conjecturar. Sobe aqui, Maria. A Bíblia ela é taxativa em dizer e em falar sobre murmurações, fofoca, disse-me-disse, mentira, falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eu sei que está escrito que eu não posso, mas eu quero. Eu quero. A mesma Bíblia que eu leio, ela lê. A mesma Bíblia que eu leio, você lê. O que é para João, serve para Sebastião. Eu quero, eu sei, mas eu quero. Eu estou com fome, ela está com a gula. Sabe, Daniel? Estava tomando todas. Você está com a blusa, né? Dá falso testemunho também de alguém. Pastor, a mulher dele estava fumando. Fiquei sabendo por isso. Sério? Muito bem. Eu quero errar. Ela tem a opção de não querer também. Não é porque eu estou andando do lado que ela precisa ser igual a mim. Ela tem a opção de desobedecer ou não. Mas a vida que nós vivemos hoje, o evangelho que nós entregamos hoje ao Senhor, sabe qual que é? O Senhor sabe, o Senhor me conhece. O Senhor é amor, o Senhor é perdão. Vou fazer, depois eu peço perdão. Aí, a fome e a gula, está morrendo de vontade também, de em vez de repreender o pecado, de pecar também. Vai fazer o que? Vai aumentar o negócio. Vai aumentando o processo. Daqui a pouco tá ruim. Você falou por quê? Porque a pastora falou. Você falou por quê? Porque eu vi e eu achei que era. É uma reprodução de desobediência e culpa em terceiros. E isso não vem de hoje. Isso vem desde a criação. A gente tem um comportamento de bloquear a maldição até chegar em nós. Mas sabe o que a gente quer? Reproduzir a maldição. É por isso que a gente não entende porque tem maldições hereditárias. Porque nós reproduzimos ela. Nós temos a escolha de encerrar em nós, mas a gente prefere reproduzir. Aí a serpente, o Senhor vai dizer: olha, por que tu fez isso? E eu quero que coloque isso aqui, porque isso aqui é sensacional.
o versículo 14. E me chama a atenção, sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai dar o plantio, a colheita proporcional para cada um. E esse negócio de Deus me entende, Deus me conhece, Deus sabe, nós não temos mais tempo para esse tipo de coisa. Nós não temos mais tempo para fazer de conta que Jesus é só amor, que Jesus é só misericórdia, mas esquecer que Ele é justiça. E a Bíblia vai dizer que com o mesmo peso que tu pesa, tu serás pesado, e com a mesma medida que tu medes, tu serás medido. Está escrito assim. E o Senhor, Ele vai ouvir Adão colocar a culpa em Eva, Eva colocar a culpa na serpente, e o Senhor vai dizer para a serpente, sabe o que? Então o Senhor disse à serpente: por que fizeste isso? Maldita serás mais que toda fera, e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Pastor, o que você quer dizer com isso? Eu já vou finalizar. Ai daquele que toca em quem Deus escolheu para florescer. Ai daquele que toca em quem Deus escolheu com um propósito e desvia o propósito. Deus tinha colocado Adão e Eva para um propósito. A serpente estava de boa. Ela foi se achar demais, e sobre ela veio um castigo terrível. Sobre ela veio. O Senhor vai dizer que a partir daí ela começa a rastejar sobre o seu ventre. E você quer saber mais? E porém inimizade entre ti e a mulher, e tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu ferirá o calcanhar. Pera lá, quis ser tão amiguinha de Eva, agora Eva mata a serpente e a serpente pica Eva. Cuidado. Cuidado para você não sair do propósito que Deus te colocou. Cuidado para você não sair da visão que Deus te colocou. Pastora, por que você está falando? Porque nós estamos iniciando um ano novo. Nós estamos iniciando um novo tempo. E não podemos repetir ciclos. Nós temos que viver novidade de vida. Se coloque de pé nesta noite. Eu te digo isso porque o Senhor nos chamou e nos colocou em um propósito. O Senhor nos colocou e nos chamou para um determinado chamado, para um determinado momento de vida. E sabe quem tem o poder para transformar o propósito de Deus em nossa vida? Nós. Me prova. O Senhor diz aqui que era jardim. Eles até então ninguém via trabalhando, ninguém via sofrendo, vivia na paz, tudo certo. A partir do momento que eles saíram do centro da vontade e da obediência de Deus, as coisas mudam. E Adão disse:
E disse o Senhor, versículo 16, à mulher: multiplicai grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terá filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E ele disse a Adão: porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste a árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerá dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornais a terra, porque dela foste formado, porquanto é pó. E chamou Adão o nome da sua mulher Eva, porquanto ela era mãe de todos os viventes. E fez o Senhor Deus a Adão, a sua mulher, túnicas de pele e vestiu. Então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo do bem e do mal. Pois para que não estenda sua mão, e também coma da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, os lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Deus tinha um propósito para aquele casal. Deus tinha um propósito, formou eles para um propósito, construiu ela para ser auxiliadora em um propósito. O Senhor disponibilizou para eles um lugar. O Senhor disponibilizou para eles alimento, morada, paz, visita dele diariamente, porque a Bíblia vai dizer que o Senhor andava sobre o jardim. Imagine aí o Senhor visitando diariamente. Os planos do Senhor para aquele casal era perfeito, porque os planos do Senhor, Ele é perfeito. Os projetos que o Senhor tem ao meu e ao teu respeito são projetos de excelência, são projetos que não tem erro, são projetos que não naufragam. O propósito do Senhor para eles não era de dor, não era de terra infrutífera, não era de se cansar, de ter medo, mas de repente eles escolhem, porque foi uma escolha, desobedecer e sair do centro da vontade de Deus. E como toda escolha tem um preço, eles começaram a pagar o preço da desobediência. Então aqui eu entendo que as nossas escolhas são fundamentais para o que nós vamos viver no ano de 2026. As nossas escolhas vão determinar aonde vamos pisar, o que vamos viver, o que vamos colher em 2026. E eu quero profetizar sobre a tua vida nesta noite. Eu quero profetizar sobre a tua casa nesta noite. Que esta noite o Senhor possa abrir os teus olhos espirituais, te dar discernimento, para que você possa trilhar os propósitos e o caminho que o Senhor escolheu para você. Que nesta noite você venha sair daqui entendendo
que o Senhor já projetou uma vida de excelência, uma vida de honra para você. E que seu maior esforço para viver sobrenatural, o teu maior esforço para viver experiências de honra, para viver uma vida de vitória, é apenas obedecer à voz de Deus. Não permita ser seduzido pelo teu ego. Não permita ser seduzido pela tua carne. Porque o que a tua carne deseja é passageiro, mas que o teu espírito tem fome, isso vai ser eterno. Tem morada preparada, tem casa preparada. Que esse ano de 2026 possa ser um ano de experiências diferentes. Esquece o que passou em 2025 e decida hoje obedecer a voz do Senhor. Porque o Senhor tem preparado uma cadeira de honra para que eu e você possa se assentar, e para que eu e você possa dizer: verdadeiramente Ele é fiel para cumprir promessas sobre a minha casa, promessas sobre os meus filhos, sobre o meu casamento, sobre a minha área profissional, ministerial. Não permita que desejos vazios, tão pequenos diante do poder de Deus, te tire do centro da vontade dEle, te tira do centro do querer dEle e te impeça de viver o extraordinário de Deus.